Fala, coração! Chegamos ao oitavo, penúltimo livro da lista de leitura obrigatória do vestibular FUVEST 2026, A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida. Coração, tá aí a Jaimília, nascida em 1982, em Angola, só que ela tem nacionalidade portuguesa. Poderiam ter colocado na lista, né, este outro livro dela, 2015, Esse Cabelo. Acho que teria até mais a ver, né? Parte da experiência de uma garota de pele negra, cabelo crespo, oriunda de Angola, na sociedade portuguesa, de meados dos anos 1980. Acho que teria mais a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade, com a nossa identidade. Mas vamos tentar entender por que escolheram A Visão das Plantas, que é este livro de 2019. Beleza? Aqui, coração, tudo nasce a partir de um exercício de intertextualidade. Por quê? A leitora de Jaimília, né, estava ali com os pescadores de Raul Brandão. Raul Brandão, um escritor português, tem aí a data de nascimento e de morte dele. Um livro chamado Os Pescadores, publicado em 1923. Então a Jaimília, leitora, estava lá lendo este livro e se deparou com este trecho que está aqui. O capitão Celestino, que tendo começado a vida como pirata, a acabou como um santo. Vamos ter que discutir bastante isso daí, né? Que santo é esse? Beleza? E aí ela se deparou com essa personagem, capitão de navio negreiro, que termina a vida como um santo. Entre as peripécias dele, vejam o que ele fez. De uma vez, com sacos de cal despejados no porão, sufocaram uma revolta de pretos que ia buscar a costa da África para vender no Brasil. Outras coisas piores se diziam do capitão Celestino. E acabou assim a vida, mondando e podando, sem uma dúvida na consciência tranquila. Então, alguém que fez tanta coisa errada e que vai terminar a vida com uma consciência tranquila. Então, essa personagem chamou a atenção da autora e ela resolveu escrever um livro a respeito dessa personagem. Beleza? Então, grande exercício de intertextualidade. A partir da obra de um outro autor, a partir de um outro livro, ela resolve escrever A Visão das Plantas. Perto do fim, tudo muda. O passado não vai reverberar. Então vejam, nós podemos dizer que o capitão Celestino está aposentado. Depois de todas as suas viagens pelo mar, ele agora voltou à sua terra natal. E aí vem a palavra restaurado. A mobília não saudou seu regresso, não tinha mais ninguém na vida. A casa onde vivia a mãe dele já morreu. Então ele está ali sozinho com a casa antiga. Contava só com as tatuagens do tempo. Bonita imagem, né? As marcas do passado. Como que essas marcas do passado vão reverberar no presente dele? A solidão era música para os seus ouvidos. Ele que fez tanta coisa errada na vida, que traficava, né? Pessoas escravizadas. Este homem, né, prefere a solidão. Dá para entender um pouquinho, né? Dá para imaginar. A vida regressava. Qual vida? Já que o título do livro é A Visão das Plantas,
uma visão de mundo das plantas. São as plantas que veem, são as plantas que enxergam. Então, coração, cuidado, né? Aí talvez esteja, né, a pegadinha para você entender a razão de ser deste livro. Outra personagem que aparece, são poucas, são raras. Padre Alfredo visitou pela primeira vez. Então eu tenho o Capitão Celestino como grande protagonista. As plantas, Padre Alfredo. Queria levá-lo à igreja a confessar-se, sabendo que este homem tem um passado bastante complicado. O padre quer levá-lo à confissão. O Capitão Celestino foge. E agora esse Capitão Celestino não é mais um capitão. Ele não está no mar. Agora ele é apenas e tão somente um jardineiro. Tinha diante de si um jardineiro. As mãos que outrora haviam de ter cheirado a rum e a sangue, cheiravam agora a coalho e a terra cultivada. É o santo que cuida de um jardim. Coração, será, né, essa visão assim de total impunidade? As lendas que envolvem a personagem. Então, quando ele volta ali para aquele local, era o local de nascimento dele, a origem dele naquele lugar, mas há muito tempo que ele estava distante. E aí, quando ele retorna, as lendas que envolvem o Capitão Celestino vêm com ele. Vou ler aqui, né? Cortou a cabeça a um anão, rachou uma mulher ao meio, foi lá para o Congo que pegou fogo a um elefante. Não, foi em Salvador e parece que era um bisonte. Guarda caveiras nas arcas da roupa e encanta serpentes à luz da lua. Fala com os espíritos, matou mais de 1 milhar de pretos. De noite dança com o diabo. Chegou quando? Por onde andou? Quantos matou? Quem o cegou? Ou seja, coração, o que é verdade e o que não é, e o que é lenda em relação a essa personagem. Evidente que aqui, né, a maldade dele vai ser levada ao exagero, numa linguagem bastante poética até, né, e hiperbólica. Muitas hipérboles aqui. Beleza? Então é uma personagem quase que lendária para aqueles que vivem ali no lugar. Uma figura misteriosa, o retorno desse capitão para aquele lugar. Então as pessoas que estão ali no entorno começam a levantar essas lendas todas aí sobre ele. E a casa onde ele vive, evidente, né? Vai virar ali uma casa mal assombrada, chamando a atenção principalmente das crianças. Então as crianças recriavam as aventuras do Capitão Misterioso. O Capitão Misterioso, aposentado, solitário, ele faz até ali, ele constrói um espantalho para ver se ele afasta esse interesse todo, essa curiosidade toda, né, da população ali do lugar. De que valia a plateia? Ele tem essa plateia, principalmente de crianças, né? Se tudo inventava. Quando ele percebe que o interesse não diminui, ele resolve entrar na brincadeira, principalmente com as crianças, e aí ele vai exagerar nas suas próprias histórias. Vinde a mim, meninos, não tenhais medo. Que quereis que vos conte? Vinde a mim, meninos, a mim. Vejam agora, que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Então sempre, né, vai aparecendo essa ideia da impunidade. Nada aconteceu para ele. Ele não recebeu castigo algum. Beleza? Ele passa ali um fim de vida bastante tranquilo. Ele que foi um capitão de navio negreiro.
Tá? Isso é real, né? Dentro da construção da personagem. Então, além da lenda, né? Ele foi sim essa figura, né? Nefasta de um capitão de navio negreiro. E agora dorme o sono dos justos, vivendo tranquilamente, cuidando das plantas de um jardim. Os ouvintes gulosos, anestesiados pelo doce amargo da cantilena suspirada pelo capitão à manivela. Então o capitão aqui vira um contador de histórias. Ele é o personagem, mas ele também é o narrador. Ele também é o autor das suas próprias histórias. Tá? Então vejam, ele se apropria, né, daquela curiosidade pública e ele passa a, né, contar, então, criar as suas próprias histórias. No meio do texto, sem nenhum aviso, é uma autora contemporânea, é uma autora de 40 e poucos anos de idade, então ela brinca com a linguagem. É alguém também, né, que trabalha no mundo acadêmico com linguagem. Frases soltas, sem coesão, sem coerência. São lembranças? Ou é o inconsciente do capitão Celestino que está vindo à tona? Então, do nada, aparecem frases como essas. Um caixão do tamanho da minha vida. As beatas carpem e eu arroto. Hoje foi só uma ratazana gorda. Diz o barbeiro que amanhã cai uma carga d'água. Nunca mais vi o Manel. Cheguei de Leiria ontem, cansado como um cavalo. Trouxe uma tulipa, chorões pelo caminho. Então, coração, de onde vem isso? Né? São simples, né, memórias, lampejos de memória? Ou, né, o próprio inconsciente dele que já está começando a se manifestar aqui? Tá? E aí chegam as plantas. E aí vem a pergunta que eu vos faço. Se o título do livro é a visão das plantas, as plantas vêm. Essas plantas são as verdadeiras protagonistas do livro? Será que a autora, Jaimília, né, não quis ironicamente mostrar que as plantas são as verdadeiras protagonistas do livro? E não, né, o nefasto capitão Celestino? As plantas viam o jardineiro como as plantas veem. Não se sentiam agradecidas. Ele é um ótimo jardineiro. Então aquela natureza desregrada, a natureza cresce sem regra nenhuma. Ele vai colocar ordem, né, naquelas plantas, até de modo violento. Vejam, também criar esse jardim belo, esse jardim harmônico, né, é uma questão arbitrária. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele impõe. Então ele também está usando de força, né, para com essas plantas para dar a forma do jardim, para não ser a forma natural, né, daquelas plantas. Beleza? E aí, coração, eu vou ler porque acho que é um dos mais importantes trechos do livro. Tanto lhes fazia serem cuidadas por um assassino. Seguiam-no com o seu olhar, sem julgamento, alheias a que, todas as manhãs, Celestino acordava por elas, sem que por um instante lhe sentissem a falta ou se afligissem com as suas ausências ocasionais. Por maiores que fossem os cuidados do jardineiro, as plantas tanto lhes fazia viver ou morrer, tanto lhes dava que ele se finasse no sono ou voltasse ao quintal todos os dias, tanto lhes dava que tivesse encontrado nelas uma razão de viver ou as amasse. Coração, o sentimento é de indiferença. Então, qual é a visão que as plantas têm a respeito do capitão Celestino? Total indiferença. Não há gratidão, não há reconhecimento, não há afeto, não há sentimento algum. São plantas. E como plantas, faz diferença nenhuma para elas. Tá? Não há motivo para elas terem gratidão, também não há motivo para elas terem ali
ódio ou desejo de vingança por ele. Beleza? Então, coração, indiferença com indiferença se paga, né? Nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em mar alto. São plantas. Quem é que pode lamentar a morte dessas pessoas? Pessoas. Percebeu, coração, onde pode querer chegar aqui a autora? Tá? Com esse título de Visão das Plantas. Celestino abeirou-se da proa sem olhar a mortandade. O Celestino totalmente indiferente à morte das pessoas escravizadas. Ele foi o agente dessas mortes. E ele não estava nem aí, completamente indiferente a tudo. Cruel. Desumano. Sem humanidade, o Celestino. A mesma falta de humanidade que a gente vai perceber nas plantas, até porque as plantas não precisam ser humanas, não são humanas. Gozava o fato de ter deixado de ser visto, agora que se tinham desinteressado dele. Caminhava anônimo pelo burgo de outrora. Não havia consolo maior do que o de não ser ninguém. Então Celestino ficou feliz, né, quando aquelas lendas, aquela conversa toda sobre ele foi desaparecendo. Aquilo tudo foi caindo, né, no esquecimento. Ele não era mais a novidade. Deixou de ser novidade no lugar. E aí, quando cai na rotina, ele vai ser mais um. Ele vai ser um anônimo. Isso para ele é ótimo, né? Principalmente para alguém que tem um passado desse. Senhor ou escravo? Estamos falando, sim, né? Uma autora de origem angolana, uma autora, né, de origem africana, embora com nacionalidade portuguesa, vive esse conflito. Tudo bem, coração? Da colônia para a metrópole. Daquela que foi colônia, Angola, para a metrópole Portugal. Beleza? Os crimes cometidos por Portugal foram punidos por Portugal, pela Espanha, pela Inglaterra, por tantas e tantas metrópoles que exploraram economicamente suas colônias. Por tantas metrópoles europeias que usaram e abusaram do quê? Da escravização de pessoas. Esses crimes contra a humanidade foram responsabilizados, condenados e punidos? Percebeu aí onde, né, o livro quer chegar? Tudo tinha no quintal seu duplo, na forma de cada planta, que com mãos delicadas de mulher tratava como pessoas. A delicadeza que ele nunca teve em vida, ele vai ter agora para com as plantas. Ele que nunca teve humanidade alguma, delicadeza alguma, ele vai ter delicadeza não com pessoas, mas com plantas. A natureza era outra, mas o desprezo, o mesmo. O jardim, o meio de manter o seu senhor por perto. Ele, obediente, convencido de que vivia os seus últimos dias, arrancara-o da terra, construíra com as suas mãos um jardim, apenas para ter a certeza de que o jardim não queria saber dele, como toda a vida não quisera saber de ninguém. O mesmo desprezo, a mesma indiferença. Mas vejam, também, né? Você tira a liberdade de alguém, transformando esse alguém em escravo. Você tira a liberdade das plantas que vivem ali, né, livremente, para colocá-las num jardim, no jeito e na forma que o jardineiro assim determinar. Então ele também tira a liberdade, né, das plantas quando ele faz o jardim. Da mesma forma que ele colaborava para tirar a liberdade das pessoas que foram escravizadas. Domesticado como a natureza em um jardim. A natureza, quando ela vai ser colocada num jardim, ela está sendo ali domada, né?
domesticada. A mesma coisa que vale para os animais, vai valer aqui para as plantas. Não se quer confessar, capitão? Nunca é tarde. O padre continua insistindo, né? Talvez por curiosidade ou principalmente por ser um padre e acreditar aí na penitência, né? Como um sacramento. Coração, por que a outra personagem fundamental do livro é um padre? Porque a igreja também, né, impôs uma religião para os povos colonizados. Pensem nisso. Quando os portugueses chegaram a Angola, a Moçambique, ao Brasil, jesuítas, padres jesuítas vieram junto para quê? Para catequizar, para impor uma religião católica para as diferentes tribos. Beleza? Então o capitão do navio negreiro está junto com o padre, no mesmo processo histórico aí. Mergulhou para dentro. No final das contas, a vida não lhe dera a nobreza de morrer em novo. Deixara-o sobreviver num esqueleto inútil. Ele que era o homem do mar, agora, né, vive esta vida medíocre na terra. O mesmo mar que o cuspira, permitindo-lhe o regresso, zombava dele, num último lance de ironia, tornando-o em terra uma curiosidade para a imaginação das almas puras. Domesticara-o, enjaulara-o num jardim. Então ele é senhor do jardim ou ele é escravo do jardim? Ele domestica as plantas ou ele também é domesticado por elas? Agora que ele se enquadrou nesse papel, né, de um humilde jardineiro e não mais aquele cruel capitão de navio negreiro. E aí ele está chegando ao final, né? Onde que eu vou me colocar aqui? Vamos ver, aqui embaixo. Opa, aqui, ó. Tá? A morte, quando quer, tem toda a paciência do mundo. Então ele começa a ter alucinações. Então ali na última velhice dele, o inconsciente começa a gritar. Beleza? É um castigo, dá para dizer que ele sofre muito por isso? Ele sofre o castigo que ele merecia sofrer? Não. Tá? Mas aparecem essa planta dentro dele, né? Mas não só. Pessoas que ele matou, pessoas que ele deixou morrer, foi responsável pela morte dessas pessoas. Essas figuras surgem na lembrança, no inconsciente dele. A velha negra aparecia também de dia. O capitão fez amizade com a morte, adiando por mais um dia, mais uma hora, mais uma noite, a partida do noivo. Capitão, gemia ele, quase adormecendo, tremia. Vai aparecer mais uma outra figura. Olha lá. Ceavam com Celestino e o aninhavam na cama, a velha negra por ele mandada ao Atlântico e a menina que o capitão deixara no mato de olhos vendados. Ele acordava do sonho que se tinham tornado seus dias. Então ele perde a noção da realidade e ele passa a morar, né, dentro dele, dentro do seu inconsciente. E aí vem essas imagens, né, das pessoas que ele matou, ou pelo menos dessas duas figuras que ele matou ou deixou morrer. Ele responsável pela morte dessas figuras. Culpa. Dá para perceber alguma culpa nisso? Tá? Não consciente. Em breve, o homem do mar, o velho lobo do mar, deixaria de ser homem para ser terra, e a terra, engolindo-o, o tornaria seu. Plantas, terra, visão das plantas. Associa. Não era mais ele que tomava conta das flores, mas elas que tomavam conta dele. Quase fora deste mundo, o jardineiro deixara de ser o jardim, porque o jardim se tornara jardineiro do jardineiro. Agora são as plantas que tomam conta dele. Por quê, né? Porque ele perdeu
né, consciência, está perdendo a própria vida, a própria existência. Os rumores sobre o seu passado feroz viraram o quê? Cantigas de pescadores. Agora não é mais, né, narrativa sobre um homem vivo. Agora já são apenas, né, lendas, cantigas de pescadores. De novo vem a questão, sem uma dúvida na consciência tranquila. Ele morre em paz com a sua consciência. Ele morre tranquilo com a sua consciência, apesar de tudo aquilo que ele fez. E aí, coração, para a gente encerrar, questionando, né? A FUVEST escolheu esse livro. Poderia ter escolhido outras autoras, outras escritoras. Pegaram uma autora aqui pouco conhecida, jovem, tá? De origem africana, mas, né, nacionalidade portuguesa. Por que este livro? Por que esta autora? Tá? As mãos do pirata e as mãos do padre. Já disse, né? Tanto pirata, capitão de navio negreiro, como padre, participam do mesmo processo histórico de colonização. Beleza? Né? Impondo cultura, desrespeitando a cultura dos povos originários, dos países dominados, né? Nas suas mãos pias todas as plantas morriam. Nas mãos do padre as plantas morriam. O padre não consegue fazer um jardim com a mesma beleza que o capitão Celestino. Então o padre Alfredo tem inveja do capitão Celestino. Por quê, coração? A dominação do pirata é a dominação do quê? Da força, da violência. Ele não pede licença a ninguém. Já a dominação do padre é uma dominação o quê? Cultural, religiosa. Você tem que aceitar a religião do outro. Tudo bem? Então como é que você impõe para as plantas? Você impõe pela força ou você impõe pela vontade? Você vai adotar uma outra religião pela força? Perceberam? Então aqui, né, padre com inveja, né, do pirata aí que foi o capitão Celestino. E a última pergunta que eu deixo para você, coração, para você pensar deste livro, que me surpreendeu, porque que foi colocado nessa lista aí só com mulheres, né? Por que não outras tantas autoras, Carla Madeira, né, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, própria Clarice Lispector não entrou nessa lista, né, deste ano. O que fica na visão das plantas de todo o mal que Celestino fez? Nada. Porque elas são plantas. E plantas, né, são indiferentes. A visão de mundo das plantas é de total indiferença. Porque elas são plantas. E para nós, leitores, coração, que não somos plantas, tá? Então é essa a questão. Qual visão nós temos diante do Padre Alfredo e principalmente diante do Capitão Celestino, desse final de vida dele? Tá? O tempo todo ali durante o livro, eu estava esperando ali um castigo, né? Aquela literatura que vem ali, né, fazer justiça, vingança. Só que não. Só que não acontece. Porque todo livro é conduzido de acordo com a visão das plantas. Agora, para nós que não somos plantas, que, né, quiçá somos humanos, qual é a visão que nós temos a respeito de tudo isso? De toda a violência que foi praticada no processo de colonização. Beleza, coração? Tem dúvida, tem questão? Manda para mim aí. Vai seguindo o perfil, coração. Livros de FUVEST, vou colocar também de Unicamp. Tem alguma sugestão a fazer de um outro livro, outro autor? Tá precisando aí para uma prova? Bota aí, a gente vai trocando, tá bom? Aquele abraço, valeu, fui.